Mas nós vamos ler só o primeiro versículo. Você com calma na tua casa, medita no capítulo todo de Eclesiastes, capítulo 3. Medita o capítulo todinho. Vamos ler o versículo 1, vamos nos preparar para o momento da palavra de Deus. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo está nas mãos de quem, meu irmão? Está nas mãos de Deus. Aleluia. O querer está nas mãos de quem? Está nas mãos de Deus. Sabe, às vezes, o que acontece? Passamos por momentos difíceis em nossas vidas. E nós, às vezes, por ser tão difícil a tribulação, que nós custamos a entender o que está acontecendo. Por quê, missionário? Porque clamamos, oramos, pedimos e parece que está estacionado, nada acontece. E a gente acaba até pensando o seguinte, nós não vamos conseguir suportar. Até Deus responder a minha oração, o meu pedido, eu não vou suportar. Querido, quando nós somos injustiçados, quando nós somos perseguidos, quando nós somos caluniados, desprezados, e o pior de tudo é quando essas coisas acontecem, porque nós somos mal interpretados, ou porque somos até mesmo invejados, porque tem tanta gente, irmãos, infelizmente invejados. Mas saiba de uma coisa, muitas vezes nós queremos tudo na hora. Sabe, queridos, há uma preparação. Há uma preparação. Jamais Deus vai entregar algo nas tuas mãos que você pediu sem que você esteja preparado para receber aquilo. Sabe por quê? Nós somos falhos. Nós pedimos algo para Deus, depois até mesmo nós, por que eu pedi? Sabe? E muitas vezes, por nós pedirmos algo e demorar, será que não é porque a gente está querendo tudo na hora, sem esperar pelo tempo certo, que é o tempo do nosso Deus? Isso não é bom, meu irmão. Construir a casa na areia é muito mais rápido do que construir uma casa na rocha. Só que, infelizmente, quando a casa é construída na areia, é difícil porque você vai por sua pressa e constrói tua casa na areia. O primeiro vendaval, a primeira tempestade, a própria palavra diz que vem e leva embora a primeira tempestade. Só que aquela casa que é mais demorada para construir na rocha, eu quero dizer para você que a base desta casa construída na rocha é sólida. Vem o vendaval, vem a tempestade, você está ali, firmada na rocha que é Cristo. E se nós apressarmos as coisas, nós recebemos coisas que nós não estamos preparados para receber. E nós podemos passar o resto da nossa vida por muito sofrimento. Por quê? Por passar à frente de Deus. Por exemplo, quantas pessoas hoje, você vê, às vezes a pessoa namora 10 anos. Quando casa, o casamento não dura um mês. Por quê? Você só vai conhecer o rapaz quando você estiver casada com ele dentro da sua casa. Tempo de namoro não significa que você está preparada para casar. E outra coisa, tempo de namoro não significa que aquele é o preparado por Deus para a tua vida. E aí o que acontece? Poxa, eu já pedi tanto para Deus um casamento, um marido, até agora Deus não me deu? Eu tenho certeza que este foi enviado por Deus. E casa e não dá certo e vai reclamar. E vai sofrer o tempo todo. Por quê? Porque não estava preparada para entrar naquele casamento, mas não soube esperar o tempo. É muito importante, meu irmão, você procurar o tempo de Deus para a tua vida. É muito importante, jovem, você procurar e saber esperar o tempo de Deus para a tua vida, porque Deus sabe o que é melhor para nós. A palavra de Deus, Eclesiastes, diz, tudo tem o tempo determinado. E esperar o tempo de Deus significa o quê? Aprender a ter paciência. O salmista Davi dizia, esperei com paciência no Senhor. Deus só inclinou para ele a partir do momento que o salmista soube esperar com paciência. E foi a melhor coisa que o salmista fez, esperar com paciência. Quando chegou o tempo, diz a palavra que Deus se inclinou para ele. Queridos, nós temos que ter domínio próprio, nós temos que ter equilíbrio. Como assim, missionária? Sabia esperar. Pedimos. Pronto, Deus não é surdo. Quando nós esperamos o tempo certo, nós acabamos descobrindo que uma alegria especial nas coisas que Deus nos dá. Porque Deus sempre tem o melhor. O melhor emprego é Deus que tem. O melhor casamento é o Senhor que tem. O melhor, a melhor, como se diz, o que mais? O melhor amigo, tudo é o melhor de Deus. Portanto, não importa a luta, presta atenção, não importa a luta que você está passando hoje.
Eu digo para você, ela vai terminar. E se você crer, se você esperar o tempo de Deus, essa luta vai terminar e o começo de tudo novo na tua vida vai ser de grande vitória em nome de Jesus. A palavra de Deus declara que nós nunca vamos passar por lutas além do que nós podemos suportar. Jamais. Há um limite para Deus. Assim como há um tempo, há um limite para Deus. E Deus conhece a tua prova. Deus conhece essa situação que você está enfrentando hoje. Deus sabe o limite a qual você vai suportar. Sabe por quê? Porque Deus conhece a nossa estrutura, querido. Deus sabe que nós somos de carne. E por isso, quando o Senhor permite a luta, diz a palavra de Deus que pode vir a luta. Mas também vem o escape, porque Deus nos dá o escape. Se nós buscarmos na palavra de Deus, nós vamos encontrar sempre o quê? O consolo, fortalecimento espiritual. Meu irmão, eu sempre costumo dizer que a palavra de Deus é o nosso alimento. Porque a palavra de Deus nos ajuda a suportar a luta, ou a palavra de Deus nos dá força, a palavra de Deus nos dá vigor. Aleluia, o que é isso, missionária? Olha, já parou para pensar? Você está passando por uma prova muito difícil. Você deita na tua cama e descansa. Isso quando você está no Senhor. Você deita na tua cama e dorme a noite inteira. Por que isso? Porque você não está alicerçado na areia, você foi consolidada na rocha. Pode vir a tempestade que vier, você sabe que o tempo de Deus vai chegar e que quando esse tempo chegar, a tempestade vai passar, a luta vai passar. O que não pode passar, meu irmão, minha irmã, é a tua confiança no Senhor Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Portanto, se você está passando por uma grande luta e não consegue compreender o que está acontecendo, fica sem entender, meu irmão. Eu só digo uma coisa, o milagre vai chegar no tempo determinado por Deus. Nós temos que procurar olhar para quê? Para as lutas. Ó, eu estou passando por isso, vou te dar um exemplo. Estou passando por determinada situação, mas eu sei esperar o tempo de Deus. Aleluia. Eu sei que Deus vai entrar na minha causa no tempo dele. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Não é para determinadas coisas, não. Há tempo para tudo debaixo do céu. Para tudo. Parou para pensar, se você ler o capítulo todo de Eclesiastes, há tempo de viver, nascer, há tempo de morrer, há tempo de falar, presta atenção, há tempo de se calar. Quando nós estamos esperando, é tempo de nós se calarmos. Sabe, queridos? Porque se a gente bobear, ou melhor, falando a palavra certa, se a gente não vigiar, no momento da nossa espera, daquilo que Deus tem reservado para nós, neste momento, nós começamos a murmurar. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. Por que aquele povo caminhou 40 anos no deserto? Por causa da murmuração. Por causa da desobediência a Deus. Deus diz que eles iriam alcançar a terra prometida, mas aquele povo caminhava no deserto murmurando, queria comer, murmurava, queria beber água, murmurava. Mas você não pode esquecer que nesses 40 anos de deserto do povo de Israel, não faltou comida, não faltou água. Diz a palavra de Deus que nem o sapato dos pés dele, já parou para pensar? 40 anos caminhando no deserto e nem o sapato, a sola do sapato se gastou. Queridos, esse é o tempo de Deus. Nós temos que saber esperar. Se aquele povo tivesse caminhado no deserto de boca fechada, esperando o tempo de Deus chegar, sem murmurar, eu tenho certeza que essa história seria muito diferente. Aleluia! Isso só mostra para nós que a murmuração não está dentro do padrão da espera. Pelo contrário, atrasa as coisas. Se a promessa de Deus está no tempo, madurinha para se cumprir na tua vida, quando a murmuração entra no meio, tudo atrasa. Aleluias! Eu não sei com quem Deus está falando nesta noite, mas eu digo para você nesta noite, fecha a boca. Eita Deus, nessa fase que você está vivendo é o tempo de espera. Aleluia! É o tempo de se manter calada, viu? Você tem que parar para ouvir o que o Espírito Santo está falando ao teu ouvido neste momento de espera. Queridos, quando nós paramos para ouvir o Espírito Santo de Deus, nós nos sentimos confortados mesmo diante de situações difíceis. Mesmo que aos nossos olhos não vai ter saída dessa vez para mim. Agora é o fim.
O Senhor, o Espírito Santo nos consola de uma forma que a gente sabe esperar aquele tempo de dificuldade como se fosse algo tão pequeno. Às vezes a tempestade é até grande. Mas o que acontece? Deus faz com que você não olhe para a tua situação. Deus faz que você não olhe para o teu problema. Quando você coloca a tua confiança no Senhor, você não olha para o teu problema, você olha para o tamanho do teu Deus. E às vezes, eu digo para você nesta noite, Deus está trabalhando em nossa vida. Deus está fazendo na nossa vida. Os nossos olhos não viram, mas no mundo espiritual, as bênçãos já foram liberadas para as nossas vidas. Deus já liberou as bênçãos, porém nós não vimos ainda, não materializou para nós poder olhar e enxergar. E ali naquele momento começamos a reclamar de tudo. Começamos a não querer ver o milagre chegar, porque quando reclamamos é isso que acontece. Queridos, eu digo para você nesta noite, o problema chegou, olhe para cima e pergunta, Deus, Senhor, eu estou aguardando a tua vontade. Eu não sei o que tu tá fazendo para mim, mas eu estou te esperando. Aleluia! Eu quero que você tome posse nesta noite. Diz a palavra de Deus que Ana queria ter um filho. Ana era estéril. Ela era casada e seu esposo tinha outra mulher que chamava Penina. Aleluia. E Eucana amava Ana. Porém, Penina era outra esposa de Eucana e tinha filhos. E Ana não tinha. E diz a palavra de Deus que Ana orava. Ana falava com Deus. Diz que o marido dela olhava para ela e dizia, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você, Ana. Aleluia. Mas eu digo para você, queridos, quando temos promessa, não tem quem impeça. Deus tinha promessa na vida de Ana. Só bastava a Ana perseverar. Só bastava a Ana esperar a vontade, o querer e o tempo de Deus. E diz a palavra de Deus que no dia certo, na hora certa, no tempo certo, aleluia, Deus entrou com providência na vida de Ana e concedeu o desejo do coração dela. Mas por quê? Ana poderia ficar triste pelos cantos, Ana poderia ficar sem comer, Ana poderia ficar triste, mas você não vê a palavra de Deus em momento nenhum dizendo que Ana vivia cobrando Deus, que Ana vivia murmurando, que Ana vivia reclamando. Ana sofria, mas de boca calada. Aleluia! Você tem passado pela prova de boca calada, meu irmão? Ou será que mediante essa situação a qual Deus permitiu, porque toda luta que nós passamos é permissão de Deus? Porque o diabo não toca num fio de cabelo seu se não for a permissão de Deus. Se não for a vontade de Deus. Será que a gente consegue passar pela prova de boca fechada? Ana suportou tudo. E para piorar, Penina zombava de Ana. Porque Penina tinha filho. E Ana não. Tirava sarro, ria da cara de Ana. Pensa, meu irmão. Quem queria aguentar debaixo do mesmo teto com outra mulher e o marido, e aquela mulher tinha filhos e você era estéril? E de repente você viu o marido abraçando os filhos e ela ali estéril, e a outra para piorar tirando sarro, zombando da cara de Ana. Mas Ana suportou tudo, sabe por quê? O tempo não era dela, aleluia, o tempo era dele, de Deus, aleluia, e chegou, minha irmã. Eu digo para você, não importa, presta atenção, Deus está falando com pessoas nesta noite. Abre o teu coração e ouça o que o Espírito Santo está falando contigo. Viu? Tem pessoas que estão passando por uma situação difícil na vida sentimental. Presta atenção. Mas Deus nesta noite manda dizer, tô eu entrando com providência. Eita Deus, você vai ver o meu agir. Só que tem um porém. Eita Deus, espera o meu tempo, diz o Senhor, na tua vida nesta noite. O tempo dele. Aleluia. Não adianta aparecer o primeiro e você achar que você ama, que você... Espera o tempo de Deus. É na vida sentimental que você tem sofrido, que você tem passado por uma situação difícil, mas Deus está entrando com providência hoje, nem amanhã não. O tempo é dele. Às vezes Deus promete algo para nós, pode demorar um ano, pode demorar um mês, pode demorar uma semana e pode demorar um dia. Para Deus não tem tempo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Aleluias. Quero que você tome posse. Eu quero que você se preocupe com a tua vida espiritual hoje. Como é que vai a tua vida com Deus? Aleluias. Agora você não entende mais como que pode, missionária. Há anos que eu sirvo a Deus e parece que nada muda. Não muda porque quando nós abrimos a boca,
diante da situação difícil, para glorificar o nome do Senhor, as coisas mudam. Eu pergunto para você, será que não tem demorado a tua situação de ser resolvida na tua vida por causa da murmuração? Por causa da tanta pergunta, por quê, por quê, por quê? Queridos, eu quero nesta noite, em nome de Jesus, o tempo todo eu quero que você pense o seguinte: o tempo não é meu, o tempo é do Senhor. Ainda que o inimigo venha dizer, está demorando, hein? E aquilo que você pediu a Deus já recebeu? Não se intimide. Não dê ouvido à voz do inimigo. O inimigo chegou em você e disse assim no teu ouvido, e aquilo lá aconteceu? Deus já respondeu, você disse, Satanás, está no tempo de Deus. Ele vai responder no tempo dele. Querido, quando se trata de oração, nós pensamos sobre o tempo da resposta de Deus. Eu pedi, eu creio que Deus vai me dar amanhã. Quando a resposta não é imediata, nós ficamos ansiosos. E a Bíblia diz para a gente lançar nossa ansiedade aonde? Nos pés do Senhor. Nós não podemos perder a razão, meu irmão, viu? Eclesiastes nos diz, para tudo há uma ocasião certa. Eita Deus! Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Já parou para pensar que há um tempo certo? O tempo de Deus difere do nosso. Seus caminhos, meu irmão, os teus, os meus, não são os mesmos de Deus. Nós vivemos segundo o tempo terrestre. Deus vê sobre a perspectiva eterna. Aleluias! Ele trabalha naquilo que nós não estamos vendo. Não estamos vendo, mas Ele está trabalhando. Aleluia! Eu quero que você creia nesta noite. No momento que eu estava meditando essa palavra, Deus dizia fortemente que nós temos que colocar o nosso coração não na dúvida, não na impaciência, mas nós temos que colocar o nosso coração no Senhor Jesus e dizer, o tempo é dele, Ele vai fazer. Aleluia! Toma posse. Toma posse. Ainda que nós oramos, ainda que nós tenhamos fé, nós temos que lembrar. O resultado da tua oração, mesmo você tendo fé, o tempo está nas mãos do Senhor. O resultado da tua oração é no tempo de Deus. E Ele diz, há tempo para curar. Na palavra de Deus aqui em Eclesiastes. Há tempo para curar, há tempo para ficar doente, há tempo para tudo. Portanto, se você orou por uma cura e não obteve ainda a resposta, eu digo para você, não se culpe não. Não diga para Deus, Senhor, por que tu não me curou? Porque às vezes, se você não sabe, às vezes Deus permite males físicos para que nós venhamos dar a nossa atenção a quem? A Ele. Diz a palavra de Deus que apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Viu? Quando ele disse para Deus, Senhor, o Senhor disse, a minha graça te basta, ô Paulo, a minha graça te basta. Ele tinha um espinho na carne, tinha que viver com aquele espinho. Às vezes, meu irmão, Deus permite determinada coisa na nossa vida, uma enfermidade, qualquer coisa, qualquer problema, para que a gente se mantenha firme nos pés dele. Porque ele sabe o seguinte, se eu tirar aquilo dela agora, ela vai deixar de me buscar. Então nós temos que entender o querer e o tempo de Deus, a vontade de Deus, viu, meu irmão? Toma posse nesta noite, continue orando, não perca a tua esperança. O mesmo se aplica quando nós oramos a Deus para que Ele salve a vida de alguém dentro da nossa casa. Já parou para pensar? Quantos anos às vezes você tem orado para a salvação do teu marido e até agora nada, meu irmão? A decisão vem de Deus, cabe a Deus, não a nós. Nós temos que saber, o Senhor ouviu as nossas orações. Às vezes nós deixamos de olhar nos mínimos detalhes que Deus tem feito na nossa vida, porque ficamos preocupando com algo que Deus não nos entregou ainda. Minha irmã, comece a olhar ao teu redor os mínimos detalhes do que Deus tem feito na tua vida no tempo dele. Que às vezes Ele não salvou teu marido. Às vezes Ele não salvou a tua esposa ainda. Aleluia. Mas só o cuidado de Deus dentro da tua casa já tem um valor muito grande. Aleluia. O tempo da salvação do teu marido vai chegar. Portanto, não se desespere. Nós precisamos aceitar o que Deus faz, da maneira que Ele faz. Ainda que você não entenda o que Deus está fazendo, confia. Toma posse dessa palavra para o teu coração. Mesmo que a situação pareça ser extrema. Eita Deus. Espere o tempo de Deus. Há tempo determinado para todas as coisas. O tempo da tua vitória vai chegar. Eita Deus, olha o que Deus está falando nesta noite. O tempo a qual você... entenda o que o Espírito Santo está falando para você nesta noite.
O tempo que você está vivendo hoje é o tempo de semear. Eita Deus, hoje você está semeando as sementes. Mas Deus diz nesta noite, o tempo da tua colheita vai chegar. Aleluia, toma posse na autoridade do nome de Jesus. Às vezes você está pedindo para Deus para já colher e o tempo é de semear. E Deus diz nessa noite, continue semeando. Porque o tempo da colheita vai chegar na tua vida. Toma posse na autoridade do nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que você não desista do tempo de Deus. Viu? Porque quando nós desistimos de esperar o tempo de Deus, nós passamos a fazer a nossa vontade. Nós passamos a fazer o nosso querer. Aí entra o problema, porque tudo dá errado. Toma posse nesta noite, em nome de Jesus. Há tempo, minha irmã, determinado para tudo. Há tempo para a salvação da tua família. Há tempo para a salvação do teu marido. Há tempo para a restauração do teu casamento. Há tempo para a cura na tua família, um dos teus entes queridos. Há tempo para tudo. Vamos esperar com paciência, como fez salmista Davi. Aleluia. Como fez salmista Davi. Esperei com paciência. Toma posse em nome de Jesus, viu? Emanuela Ferreira, glória a Deus. Valdecir Oliveira, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe. Renata Menezes, peço oração para o casamento da minha tia Marisa Marques e dos meus pais, Zélia Menezes. Vamos orar em nome de Jesus, Renata. Creia no agir de Deus, viu? O tempo de Deus na vida dos teus pais hoje, ele está trabalhando, viu? Você não está vendo. Ele está trabalhando. Calma que você vai ver, a tua vitória vai chegar. Vai chegar um dia que você vai olhar e ver o milagre de Deus na tua vida. Toma posse nesta noite. Mari Abreu Lira. Estou esperando no Senhor faz 18 anos com paciência pela salvação do meu esposo. Minha irmã, o melhor tempo é o tempo de Deus. Ô irmã, vou contar algo para você, irmã Mari Abreu. Às vezes a gente ora para Deus salvar o nosso marido e não sabemos esperar o tempo de Deus. De repente até ele vai para os pés do Senhor. Só que aquele não era o tempo de Deus. Ele vai de qualquer maneira. E ele não permanece. Por quê? Não era o tempo de Deus trabalhar na vida dele. Então, minha irmã, a melhor coisa que você está fazendo na tua vida é esperar o tempo de Deus. Não importa se seja 20 anos, irmã. Não importa se seja 18. Espera, porque é o melhor tempo. Ele vai vir transformado. Ele vai vir lapidado para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Toma posse, irmã Maria, em nome de Jesus.